e o verso de número 9. Esse texto que vamos ler, ele é o primeiro capítulo dos 3 capítulos da Bíblia, o 5, 6 e 7 de Mateus, onde os estudiosos da Bíblia dizem que está escrito o centro do que nós precisamos saber para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é onde Jesus vai falar sobre o reino de Deus, o que é o reino, o que são os valores do reino de Deus, que tipo de pessoa é aquela que o reino já é uma realidade para ela, e também acaba nos denunciando quando a gente não está vivendo os valores do reino de Deus. É por isso que, como cristãos, como seguidores de Jesus, cada um de nós precisa ter intimidade com esse texto, para a gente conhecer o que são as bem-aventuranças e qual é essa constituição do reino de Deus. Nós vamos ler apenas um verso, o verso de número 9, como foi dito. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados, ou seja, felizes, são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Vamos ler de novo esse verso? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai amado, te agradecemos pela tua provisão a cada um de nós durante esse dia. E desde que esse culto já começou, a tua voz tem nos falado a cada momento. Nós estamos sendo encorajados, chamados a nos engajarmos no reino de Deus. Pai, esta igreja, como creio, a igreja brasileira e a igreja no mundo, está sendo chamado a não se acostumar com seu conforto pessoal, a não se acostumar com os templos, com os auditórios, a não se acostumar a olhar para a Bíblia apenas como algo que a gente procura para satisfazer os pequenos desejos e grandes desejos do nosso coração, que tem a ver apenas com a gente mesmo. Creio que o Senhor está nos chamando para, quando orar, a gente fazer a oração do Pai que é nosso, e não o Pai que é apenas meu, é nosso. E se o Pai é nosso, nós temos outros irmãos, os quais a gente às vezes nem conhece, e nós somos chamados a servir a esses irmãos, a se envolver com eles. E que a gente, quando ore essa oração, que a gente diz que o Senhor faça conosco, assim como nós fazemos aos nossos devedores, a gente tenha consciência do que estamos orando. E que a gente tenha coragem de orar essa oração com o nosso coração aberto diante do Senhor. E quando a gente orar, a gente possa falar: Senhor, provavelmente não fiz muita coisa, mas fiz o meu melhor. Fiz tudo aquilo que chegou até mim como dom, como tempo, como recursos. E nós entregarmos tudo isso ao Senhor como uma oferta de adoração. Ajuda-nos, Pai, a ser filhos de Deus, mas ajuda-nos a ver a consequência disso, porque a tua palavra acabou de nos dizer que só são chamados filhos de Deus aqueles que são promotores da paz, os pacificadores. E nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para ser tais pessoas. Nos ajuda, em nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amados, gostaria de falar a vocês hoje apenas partindo desse versículo bíblico, e
algo que chama muito a nossa atenção e coloca a gente sobre uma perspectiva de quem somos nós, de como nós estamos servindo a Deus, de como nós estamos buscando fazer a vontade de Deus no mundo em que a gente é tentado a fazer de Deus quase que um nosso empregado, ou se não, a gente fazer de Deus uma coisa que a gente só procura no momento que a gente tem uma dificuldade, né? Aliás, a Bíblia parece que está sendo muito usada no nosso tempo desse jeito. A gente tem uma dificuldade, ou a gente está tendo uma necessidade, a gente fala assim, deixa eu ver aqui o que acontece, aí a gente abre. Alguns têm uma surpresa porque abre tão de supetão a Bíblia, faz tanto tempo que não tem contato com ela, que abre entre os dois testamentos e a página está branca. Aí fala assim, Deus não quer falar comigo hoje mesmo, está tudo branco. Ou se não, a pessoa pega, abre a Bíblia e saem umas coisas esquisitas, como aquele trecho que fala sobre Judas. E Judas foi e matou-se, vai e faz o mesmo. A pessoa, meu Deus do céu, o que é isso? Se não, lê Isaías 28:8, achando que vai vir uma coisa interessante, o texto diz assim, porque todas as tuas mesas estão cheias de vômitos e não há nenhum lugar limpo. Aí você fala, não, vamos fechar essa Bíblia aqui que hoje Deus está meio nervoso comigo, tem alguma coisa estranha. Mas se a Bíblia está dentro, a palavra de Deus está dentro do nosso coração, então a gente não precisa ter medo, porque tudo que será falado será palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, vai nos curar, vai nos exortar, vai nos libertar, vai nos salvar, porque é a palavra de Deus. Amém, gente? E eu gostaria de levar esse versículo, muito obrigado, levar esse versículo a algumas consequências do que é a nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores. E a Bíblia define quem é pacificador. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa semana ela termina com a notícia da morte de um homem chamado Nelson Mandela. Quantos conhecem a história de Nelson Mandela? Não, desculpe, eu sei que alguns irmãos levantaram e baixaram. Não. Quantos já ouviram falar no Nelson Mandela? Opa, deixa eu pegar. Quantos já ouviram falar no Nelson Mandela? Ele foi presidente de que país? Vocês estão sabendo, né? Inteirados o que está acontecendo com o mundo. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul. Pegou? Pegou. Tá ótimo. Esse homem, ele foi alguém que lutou pela justiça do seu país, a África do Sul, e quando ele tinha 44 anos de idade, veja, 44 anos de idade, no auge, talvez, da sua vida física, intelectual, ele foi preso pelo governo do seu país, de maioria branca. E qual era o crime de Nelson Mandela? Lutar pela justiça, lutar pela oportunidade entre brancos e negros, lutar pelas oportunidades de pobres, assim como os ricos tinham. Uma população que era mais de 90% de negros na África do Sul e que vivia uma situação de total e completa falta de acesso àquilo que é mínimo de dignidade para os seres humanos. Nelson Mandela é preso aos 44 anos de idade e passa os seus próximos 27 anos presos. Qual era o crime? Lutar por justiça. Qual era o crime de Nelson Mandela? Levantar a voz e dizer assim: os seres humanos são feitos à imagem de Deus, então o branco não tem mais valor que o negro, e nem o negro mais que o branco. Ambos foram feitos à imagem de Deus, e vocês, governantes da África do Sul, não estão tratando dessa maneira. Ele levanta a sua voz, os governantes da época mandam prender Nelson Mandela, e ele vai para a prisão os próximos 27 anos da sua vida, sem ter cometido nenhum crime.
E eu fiquei pensando, o que pensou esse homem em 27 anos preso, num regime forçado às vezes, cavando pedra às vezes solitário num lugar e falando assim: eu estou aqui porque eu lutei por justiça. O meu crime foi lutar para que os seres humanos feitos à imagem e à semelhança de Deus, eles tivessem um mínimo de dignidade. Mandela, cujo nome dos seus contemporâneos mais próximos chamavam de Madiba, é um nome bem gostoso até de pronunciar. A vida dele nos inspira em muita coisa, principalmente porque esse homem, me parece que ele entendeu o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte. Me parece que ele entendeu o que é ser um pacificador. E Mandela passa a história não por causa da primeira fase da sua vida, porque na primeira fase ele foi para as ruas, ele conduziu a população carente, ele chegou a pegar em armas contra o governo injusto, ele se tornou um herói da atividade. Mas essa não é a melhor parte da vida dele. A melhor parte da vida dele vem depois. Depois que ele sai da prisão, um homem com 71 anos de idade, 27 anos preso, e ele sai da prisão e a gente falaria assim: esse cara não deve ter mais sonhos. O que ele vai fazer com 71 anos, depois de 27 anos presos? Mas Mandela não fez isso não, porque não foram as lutas que ele teve, não foram as armas que ele empunhou, não foi a resistência armada que fez de Mandela esse nome que a gente conhece no mundo hoje. O que fez dele esse nome que a gente conhece hoje e que o celebrizou é que quando esse homem saiu da prisão aos 71 anos de idade, depois de 27 anos preso, ele disse uma frase que deve marcar a nossa vida, o nosso coração. Ele disse assim: eu sabia que quando eu cruzei a porta de saída da prisão em direção à liberdade, que se eu não deixasse para trás o ódio, a amargura e o ressentimento, eu continuaria um prisioneiro. Vocês entenderam o que foi dito aqui? Ele diz: eu estou saindo da prisão, fiquei 27 anos, mas se eu não deixar lá dentro da prisão o ódio, o ressentimento, a amargura, se eu não deixar tudo isso lá atrás, eu vou me tornar um prisioneiro dessas coisas, mesmo estando em liberdade física. Um homem que, após sair da prisão, é capaz de dizer isso, é um sujeito diferente. E ele sai da prisão na década de 90, e em 94 ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, e agora ele está no poder. Ele é o homem que mais tem poder para fazer as coisas na África do Sul. E eu fico pensando, se fosse eu, Mano, que estivesse preso sem ter cometido nenhum crime, por 27 anos, lembrando a cada dia que eu estaria preso sem ter cometido um crime, aí eu chegasse na presidência da República, e agora eu me tornei um homem mais poderoso do meu país, tenho capacidade de fazer muita coisa, o que é que eu faria com os meus inimigos? O que é que você faria se você estivesse no lugar dele? Talvez muitos de nós falariam assim: agora vocês vão ver quem vocês me lidaram, agora vocês vão conhecer o peso da minha mão, agora vocês vão ver que eu vou colocar os canhões da política e da justiça em direção a vocês. Vocês vão conhecer agora quem eu sou. Mas o Mandela, ele disse: se eu fizesse isso, eu estaria prisioneiro do ódio, do ressentimento, de tudo aquilo que eu resolvi abandonar lá na prisão que eu deixei. E esse homem, ele começa a conduzir a sua vida, já como presidente da República, de forma tão extraordinária, que ele chega na posse dele em 94,
Todo mundo curioso para ver como ele ia lidar, se ele ia cantar o hino nacional que era dos brancos. E eu quero que você atente para essa ideia, como alguém pode estar dentro da igreja e não ter nada a ver com Jesus, não entender a mensagem de Jesus, porque quem prendeu Nelson Mandela foi um governo de pessoas brancas que todos eles celebravam um culto num domingo de manhã dentro da igreja. Era gente crente, protestante, que lia a Bíblia, que conhecia esse trecho que nós conhecemos aqui, e mesmo assim permitia um regime assim no país que excluía as pessoas. E as pessoas olharam para o Mandela e falaram assim: vamos ver o que ele faz agora na cerimônia de posse. O Mandela leva a sua mão ao coração e canta um hino que era dos seus opressores holandeses, o hino dos brancos sul-africanos, e ele canta com a mão no coração. Aquilo deixa todo mundo constrangido, porque fala: o que esse homem está fazendo? Essa gente botou ele na prisão, sem ele dever nada, ele está fazendo isso. Mandela termina de cantar o primeiro hino dos brancos, e aí vai cantar o hino da sua tribo, a tribo Xhosa. E ele canta da mesma forma, com a mesma paixão no coração, canta em lágrimas, mas ele está dando uma demonstração do que é ser gente diferente num mundo onde se alimenta o ódio, o rancor e o ressentimento. A gente vai vendo na continuação da história desse homem que a vida dele, com a capacidade de perdoar os seus opressores, fez toda a diferença. Porque num país vizinho chamado Zimbábue, também teve um presidente negro do mesmo jeito. Um presidente que subiu ao poder só na década de 80. Um presidente que passou por coisas semelhantes que Mandela. O nome dele é Mugabe. Mas só que esse homem voltou para a política e para a presidência com o coração cheio de ressentimento. E só nos primeiros anos da década de 80, mais de 20 mil pessoas morreram em conflitos étnicos. Porque esse homem saiu da prisão, mas a prisão não saiu dele. Ele saiu da prisão, mas o ressentimento continuou. E quando a gente olha hoje para esses dois países, você vê uma África do Sul, que ainda tem os seus problemas, mas a economia está deslanchando. O país está tentando curar as suas feridas. Você olha para o Zimbábue, cujo presidente não teve essa grandeza desse homem chamado Nelson Mandela, e é guerra civil todo dia, é conflito todo dia, é ódio sendo exposto todos os dias. E eu fiquei pensando hoje, como é que a gente pode olhar para o que Jesus diz sobre o que é ser um seguidor dele, e como esse homem chamado Nelson Mandela se comportou. Como é que eu posso aprender a ser um cristão? Como é que eu posso ser alguém que luta pela justiça no mundo em todos os níveis? Como é que eu posso ser alguém que não me acostumo a buscar a Deus só quando eu tenho alguns probleminhas pessoais? Como é que eu posso ser um agente de Deus quando a minha vida está até razoável, e eu poderia estar até confortável em algumas coisas, mas a gente tem a consciência: Deus me chamou para ser um agente de transformação no mundo. Deus não me chamou para viver apenas uma vida confortável, enquanto o mundo sofrido está sofrendo cada vez mais. Eu penso que esse homem compreendeu que Jesus diz que viver o reino de Deus é a gente encarnar os valores do reino de Deus. E que encarnar os valores do reino de Deus é o que Jesus chamou de bem-aventuranças. E eu queria fazer um teste comigo e com você aqui, se a gente lembra o que são esses valores. Vamos ver como que a gente está em relação a esse teste de conhecer quais são as verdades que nos conduzem. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurado os pobres de espírito. Por que, hein, gente, que os pobres de espírito são bem-aventurados?
Vocês são crentes, não são? Vocês leem a Bíblia, não é? Vocês já foram ministrados sobre o reino de Deus, não foram? Veja como a gente às vezes não sabe nem qual é a missão da gente no mundo. Percebe? Eu fiz isso porque às vezes eu me esqueço também. Eu só quero colocar você diante de uma situação desconfortável como eu também fico. Falando assim, mas pastor, o senhor está dizendo que eu não conheço os valores básicos do reino de Deus? Talvez a gente conheça, mas se esqueça disso. E quando a gente está diante desse desconforto pelo qual você passou e eu também, a gente fala assim, talvez eu não esteja percebendo a minha missão no mundo. Talvez eu esteja tão preocupado com os meus problemas pessoais que eu não estou dando atenção que Jesus disse o que era para eu fazer. Então vamos falar juntos aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, os céus você lembrou. Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados que choram. E choram por quê? Choram porque sofreram injustiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque quando precisar eles serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Penso que nós estamos diante de um legítimo filho de Deus, porque a sua vida ela foi dedicada a promover a paz. Em cada momento da sua vida, ele não se deixou levar pelo ódio, nem pela vingança. E eu fiquei pensando aqui, Deus, eu tenho problemas tão menores que esse homem, e às vezes os meus problemas são me levados a reagir de uma forma tão forte em oposição ao meu problema. Por exemplo, você não teve essa semana talvez uma vontade incontida de devolver com a mesma moeda algum mal que alguém fez a você? Alguém falou num tom mais áspero com você, você já se armou com as suas bazucas e fala assim, vou devolver do mesmo jeito. Alguém não reconheceu alguma coisa que você fez, e talvez você tenha feito bem, mas alguém não reconheceu, aí você fala, pode deixar também que eu vou matar na unha. Pode deixar. Isso é a gente ser prisioneiro. E o mal tem um problema tão sério, que quando a gente vai lutando contra o mal, a gente corre o risco de começar a agir com as mesmas ferramentas do mal. Você vai se acostumando com pessoas que fazem mal a você, daqui a pouco você vai fazendo da mesma forma também. E você acha que está se defendendo, ou que está fazendo bem, e você só está fazendo com que o mal se propague. Esse homem, Nelson Mandela, ele nos ensina algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Ele usou a vida dele inteira para promover a paz. Ele abriu mão de confortos, ele abriu mão até de confortos da família, ele abriu mão de coisas que a gente considera do que é ser um cristão, para promover a paz. E alguns dos ensinamentos eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendo com esse homem, o Nelson Mandela, que as distinções de raça, que as distinções de gênero, se você é homem ou mulher, se as distinções de religião, que elas caracterizam os seres humanos, elas não podem ser maior da verdade maior, que eu e você, e todo e qualquer ser humano, eles foram feitos à imagem de Deus. E a gente não tem o direito de achar que o outro é mais ou menos indigno que a gente, porque ele também foi feito à imagem de Deus. Pode ser que a imagem de Deus nele esteja caída, mas ele foi feito à imagem de Deus, e a graça de Deus está sustentando ele.
E eu parafrasearia aqui o texto bíblico dizendo: bem-aventurados que amam a verdade. Mas porque amam a verdade, não sai discriminando todo mundo. Porque às vezes a gente usa a verdade para cometer as maiores grosserias do mundo. As pessoas mais grossas que eu já conheci, normalmente começavam falando a grosseria com essa seguinte frase: eu sou verdadeiro. Diz alguma coisa isso para você? Olha, eu falo a verdade. Olha, comigo é pau não sei aonde. É preto no branco. Então a gente acha que as grosserias têm a ver com a verdade. Esse homem está ensinando que grosseria não tem a ver com a verdade. Porque se você já está de posse da verdade de Deus, você não tem que olhar para os outros como indignos. Você tem que olhar para os outros justamente com o amor de Deus. E não deixar que a injustiça se perpetue. Você aprende isso também nessa noite? Fala assim: Senhor Jesus, qualquer coisa que torne eu diferente dos outros não é um motivo para eu tratar mal, porque o outro também tem nele a imagem de Deus. Ele também é depositário da graça de Deus. Amém, gente? Eu aprendo uma segunda coisa com esse homem: que é possível a gente sofrer o mal sem se tornar um malvado. É possível você passar por uma afronta sem você afrontar. É possível você não receber perdão, mas ser capaz de perdoar. É possível você não ter o suficiente, mas o que você tiver, você ser capaz de repartir. É possível. É possível a gente não pagar com a mesma moeda, mesmo que a gente tenha recebido mal, mesmo que a gente suba o sangue na hora, ferva o sangue, a gente ser capaz de falar assim: não, eu não sou esse tipo de gente. Deus não me fez desse jeito. E quando a gente luta com o mal o tempo inteiro, eu falei no começo dessa mensagem hoje, a gente tende a fazer as mesmas coisas que o malvado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoas que crescem com um pai muito bruto ou uma mãe muito bruta, ele sabe que aquilo é ruim. Ele sofreu os males quando criança, mas a tendência é aquilo ficar no subconsciente dele. Quando ele se casa, a tendência é ele repetir as mesmíssimas coisas, porque o mal vai tornando a pessoa um malvado se ela não tomar cuidado. Ele inconscientemente ele não gosta daquilo. Ele viu a mãe ser maltratada pelo pai um monte de tempo, mas quase inconscientemente ele começa a tratar mal a sua esposa. Por quê? Porque se a gente não interferir e colocar um ponto final no mal, ele vai se perpetuando. Esse homem entendeu que bem-aventurados que não se enganam com as coisas desse mundo e não respondem ao mal com o mal. Nós fomos chamados para pagar o mal com o bem. E quando a gente fizer isso, a gente vai constranger. Sabe o que é constranger? A pessoa está esperando você dar uma moeda com a mesma que ela deu e você faz diferente. Eu não sei se você teve essa experiência, mas é tão gostoso isso. Isso é libertador para você e para a pessoa. Você fecha uma pessoa no trânsito sem querer. Sem querer. Aí a pessoa abre o vidro e vai falar uma língua estranha para você. Aí você, antes que ele fale a língua estranha, você fala: me desculpa, eu errei. A pessoa desmonta. Agora se você fala: que não sei o que, você também. Você também. Aí o outro puxa o canhão de lá e vai aparecer no da Atena depois. O fim da história. Porque o mal vai sendo pago com o mal. Isso vai se perpetuando. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não é fácil, mas é possível não pagar o mal com a mesma moeda. Eu preciso pagar o mal com o bem e constranger pelo amor. E
engana com as ofertas do mundo. A gente não abre mão de viver pelos valores do reino de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser íntegro. Não posso usar máscaras na minha vida. Eu quero ser generoso, na contramão do mundo. Mas eu sei que esse é o caminho que me leva para Deus. Amém? Eu aprendo com esse homem também que o amor, ele é muito maior que o ódio. Assim como o perdão é muito maior que a vingança. Ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe o outro. Porque, parafraseando ainda o Sermão do Monte, era como Jesus estivesse olhando para a gente e falando assim: bem-aventurado os que não fazem da vingança a sua moeda de troca. Porque o amor continua sendo muito maior que o ódio. Você já percebeu como o ódio tem a capacidade de destruir as coisas? Você já percebeu que muitas coisas das quais a gente convive, com males que geram na gente doenças físicas e emocionais, é porque a gente remói uma série de coisas? A gente fica lembrando muito mais de coisas ruins que alguém fez pra gente, que gera ódio, do que coisas boas que as pessoas estão fazendo pra gente o tempo inteiro. Por exemplo, se você convive com a sua família e a sua mãe preparou ou prepara para você durante muito tempo a sua comida, sabe aquelas coisas de mãe que põe a comida na mesa? Se alguém ainda tem a bênção de receber isso, olha, desfrute disso. Ou o seu café da manhã. Mas talvez a sua mãe fez tanto isso para você como ato de bondade que você nem falou obrigado mais. Você nem se lembra. Aí um dia ela amanhece mal, não amanhece bem, não faz. O que acontece? Você vai lembrar desse dia que ela não fez o resto da vida dela. Ela fez 10 anos seguidos e você não lembra. Mas um dia que não foi feito, a gente é capaz de lembrar. Por quê? Porque a gente está invertendo esse princípio que Jesus ensinou. O ódio tem que ser menor que o amor, porque o amor é capaz de fazer coisas incríveis. E a gente sabe que o perdão é muito maior que a vingança. É muito fácil você fazer esse teste. Por exemplo, veja quando você está de uma situação que alguém fez mal para você, e você começa a alimentar isso dia após dia, e você começa a fazer até um plano. Às vezes a gente é tão maquiavélico, eu estou falando de gente crente, que é tão maquiavélico que a gente inclui no nosso plano de devolver com vingança orações a Deus. A gente fala: pode deixar que eu vou colocar você no meu joelho. Isso é macumba, meu irmão. Tem nada a ver com Deus e com oração. Pode deixar que o último que fez isso comigo, eu carreguei a alça do caixão. Isso é quimbanda, sei lá, ou qualquer banda dessa que você imaginar. Tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas a gente faz isso como uma oração a Deus. Você vai ver o meu... E eu acho interessante que às vezes tem briga de cristãos que parece que cada um tem um Deus de um jeito, porque um fala para o outro assim: você vai ver o que o meu Deus é capaz de fazer para você. Como se o Deus dele não fosse o Deus do outro também. E fica uma guerra de deuses ali. E são deuses estranhos mesmo, porque não é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo não tem a ver com essas loucuras humanas. Eu aprendo com esse homem que o amor ainda continua sendo maior que o ódio. E que o perdão é a chave para a gente colocar o fim a um monte de maldades. Quer acabar com o inimigo seu? Perdoa ele. Perdoa e esquece. Quando você faz isso, você vai ver, a Bíblia vai dizer que a gente amontoa brasas sobre a cabeça da pessoa. Fica pegando fogo a cabeça do outro. Fala assim: peraí, eu fiz o mal, o cara me devolveu com o bem. Eu fiz isso, ele me devolveu desse jeito. A cabeça fica assim mesmo.
E é bom que fique assim, porque abre espaço para que o Espírito de Deus transforme aquela vida também. Amém, gente? Eu aprendo com esse homem chamado Mandela, que a dignidade de um ser humano é o seu patrimônio inalienável. O ser humano, ele tem um valor intrínseco para Deus, que nada pode tirar esse valor. E quando é que a gente sabe que esse valor pode ser roubado de nós? O Jefferson falou de algo aqui que eu acho que já falou o que eu precisava falar nessa noite. A Bíblia chama um pecado, que é um pecado social, que a gente comete coletivamente, que é o pecado da omissão. Você não só peca quando você faz coisas erradas, você peca quando você deixa de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, alguém está deixando de ser servido pelo serviço cristão que Deus confiou a você. Isso é um pecado. Isso tira a dignidade de muita gente. Você quer ver um pecado social que o Brasil comete? É um pecado com seus idosos. Gente que vai num posto de saúde e tem remédio para ele lá, tem cuidado digno para ele lá. Isso é um pecado nosso coletivo como nação. As crianças no Brasil são tratadas com escola, alimentação adequadamente. Isso é um pecado da nação. Enquanto a gente não se deixa usar por Deus para corrigir essas coisas, a gente está aviltando a dignidade do ser humano. Queria que você levantasse a sua mão e falasse assim comigo: Senhor, me desperta para isso. Quando eu não uso aquilo que o Senhor me deu para fazer como dom, eu estou tirando a dignidade de alguém. E isso é um pecado. Termina essa mensagem dizendo a você que eu aprendo com esse homem chamado Nelson Mandela, que o sofrimento pode se tornar pequeno se você mantiver o seu coração alegre. E é interessante que Jesus vai dizer assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. O que Jesus está ensinando, entre outras coisas aqui, é que a gente é bem-aventurado quando a gente é capaz de passar pelo sofrimento sem ficar curtindo a nossa amargura. Porque até a amargura é coisas que a gente se acostuma. Às vezes você vai conversar com alguém e você vai ver que uma pessoa se acostumou tanto com a amargura que ela começou a curtir essa amargura. Mas o reino de Deus é daquelas pessoas que conseguem manter o coração alegre, mesmo quando elas estão diante do sofrimento. Amém, gente? Levanta a sua mão assim comigo. Fala assim: Senhor, me ensina isso. Eu não posso me apequenar diante do sofrimento. Há muitas outras pessoas que sofrem e sofreram mais do que eu e mantiveram seus corações alegres. Porque ser alegre na Bíblia é um mandamento. A Bíblia me ensina: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez, ela me diz: alegrem-se. Isso é uma ordem para todos os momentos da minha vida. Porque o poder do maligno de promover a morte não é maior do que o poder do amor de promover a vida. Me ajuda a ser um bem-aventurado, um filho de Deus, um pacificador, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu queria orar com você. Mas antes de orar, eu queria que você falasse com Deus a respeito do que você ouviu. Talvez o teu coração esteja inclinado a responder o mal com o mal.
Deus quer limpar esse sentimento do teu coração. Talvez a vontade de reagir com ressentimento seja tão grande dentro de você, que isso tem feito um mal não só para você, mas as pessoas que convivem ao seu redor. Talvez você não foi elogiado o suficiente no momento da sua vida, e você talvez esteja estimulado a responder assim também. Que a palavra de Deus está dizendo a você que os filhos de Deus respondem ao mal com bem, respondem ao problema com o amor de Deus. Talvez você esteja inclinado a se encher de ressentimentos porque você sofreu injustiça e viu a injustiça perto de você, e você está repetindo os mesmos erros do seu pai, os mesmos erros da sua mãe. Você se tornou um chefe e está repetindo os mesmos erros do seu chefe antigo, que você reclamava tanto. Você foi se tornando um tirano. Mas Deus está mostrando para você hoje que o seu caminho não é esse, que o caminho dos discípulos de Jesus é outro. É liderarem pelo amor, é convencerem pelo testemunho, é convencerem pelo serviço, é convencerem pelo perdão e não por pagar com a mesma moeda. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos participar agora da ceia do Senhor, e não há momento mais propício para a gente falar de vida, porque o Senhor nos ordenou a participar da ceia do Senhor em comunidade, juntos. Que o partir do pão significaria o reconhecimento de que todos nós falhamos, de que todos nós pecamos, de que todos nós sujamos os nossos pés na caminhada da nossa vida, mas que a gente precisa ter um coração ensinável, um coração que não alimenta o ódio, um coração que não persiste no erro e no pecado, um coração que se volta para Deus em arrependimento. Pai, ensina-nos com a Tua palavra, e com o exemplo de vida de homens como esse Nelson Mandela, que depois de 27 anos sofrendo injustiça, foi capaz de olhar com misericórdia para os seus algozes e perdoá-los. E isso evitou um banho de sangue numa nação. Que nós sejamos pacificadores, não gente apenas que gosta da paz, mas gente que trabalha pela paz, que promove a paz, gente que luta pelo perdão, gente que luta para não devolver com a mesma moeda. Porque agindo assim, a gente não vai precisar orar apenas pelos milagres de Deus. A gente sabe que Deus pode fazer isso, e Ele é misericordioso para fazer milagres, mas a gente vai dar um passo adiante na nossa vida espiritual. Nós vamos ser, com as nossas ações, o próprio milagre de Deus para as outras pessoas. Nós vamos ser os agentes do milagre de Deus. Faz isso, Pai, para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém.